Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. Sexto ciclo ibero-americano de diálogos contemporâneos com o tema História, Poder e Sociedade. Saudações a todas e todos. É uma alegria estar participando do sexto ciclo ibero-americano de diálogos contemporâneos com a temática História, Poder e Sociedade. Eu sou Fernando Lacerda, professor da Universidade Federal do Pará, atualmente em afastamento a pedido, docente do Conservatório de Tatuí, em São Paulo, no Brasil, e no curso de Arquivos, Coleções e Documentos Musicais. E a temática do evento História, Poder e Sociedade é o que nós iremos discutir hoje em relação a uma coletânea de música sacra. Então o título do trabalho é a Coletânea Lira Sacra do padre jesuíta Antônio de Menezes, os impactos das relações de poder envolvidas na transição de paradigmas da música religiosa católica. Eu peço licença para utilizar os slides aqui por diante e sigamos então com a apresentação. O controle das práticas musicais católicas ao longo do tempo ele é bastante evidente. Então, seja na Alta Idade Média com a imposição do canto romano por São Gregório Magno ou Gregório I, seja com o decreto de observandes et evitandes in celebratione misse do Concílio de Trento, em que se proibia nas missas, nas celebrações católicas, tudo que poderia ser considerado lascivo ou impuro, fosse ainda na encíclica Annus Qui Unc do Papa Bento XIV, no século XVIII, que determinava instrumentos aceitos na liturgia, mas era uma documentação ainda bastante genérica, quase em tom filosófico de descrição do que se esperava da música religiosa católica. E aí nós chegamos ao século XX, com um motu próprio Tra le Sollecitudini de Pio X, que é um documento que traz prescrições muito mais objetivas, prescrições propriamente musicais. Ele deveria funcionar como uma espécie de código jurídico de música sacra. Era, portanto, menos filosófico e mais prático. Ele pretendia um controle da produção e da performance musical, além de instituir meios de propaganda para conseguir isso, como nós veremos mais adiante. E é neste contexto, então, da transição de um modelo anterior do século XIX para a instituição, para a promulgação do motu próprio, que o padre jesuíta Antônio Corrêa de Menezes publica a sua coletânea de cânticos religiosos populares ou cânticos espirituais, Lira Sacra. A publicação aconteceu em Braga entre 1902 e 1905, tendo recebido após a morte do religioso uma segunda edição do primeiro volume, em 1924, que foi impressa em Lisboa e teve a revisão do compositor e organista Pedro Fernando da Costa Pereira. Inicialmente estava prevista a publicação de 9 volumes, ao fim das contas apenas 5 foram publicados e houve uma inversão da ordem entre aquilo que se esperava que fosse o 5º volume, que seria os Cânticos a Nosso Senhor em língua portuguesa, e o 6º, que seria os Cânticos a Nosso Senhor em latim. Então foi publicado em latim, mas os cânticos em português a Nosso Senhor não chegaram a ser publicados, somente os 4 primeiros a Nossa Senhora. E nós observamos então, em um parecer da Comissão Arquidiocesana de Música Sacra do Rio de Janeiro, a recusa a essa segunda edição, dizendo que ela nada tinha propriamente de sacra ou de adequado aos tempos católicos. Neste trabalho, então, o objetivo é compreender as principais características da lira sacra, as implicações de tais características ante o motu próprio de Pio X e quais foram as forças determinantes para a aceitação da publicação, tal como concebida pelo padre Antônio Menezes. Então, os problemas formulados foram: em quais aspectos musicais as opções musicais de Menezes chocam-se com o motu próprio Tra le Sollecitudini? Quais as relações de poder levaram ao estabelecimento dos paradigmas musicais do documento? Qual a situação dos jesuítas em Portugal no entre séculos e como ela pode ter impactado a interrupção do projeto de publicação dos 9 volumes? Então, para tanto, foi empreendida pesquisa bibliográfica e documental
e a análise se baseou então na noção de controle normativo das práticas musicais, será oportunamente apresentado e que foi apresentado na tese deste autor. A Lira Sacra, então, tem organização com 4 volumes dedicados a Nossa Senhora, sendo 2 deles em língua latina, sendo os outros 2 em língua portuguesa, majoritariamente, há exceções em todos os casos. E a segunda parte, então, seriam 4 volumes dedicados a Nosso Senhor, tanto em língua latina quanto em língua portuguesa, e 1 volume dedicado aos anjos e santos. Foram publicados, então, os 4 primeiros, a Nossa Senhora, e o que seria o 6º, então, os Cânticos a Nosso Senhor, em língua latina, também foi publicado. Em princípio, se observa nessa coletânea uma proposta nacionalista. O padre Menezes pretendia fazer cantar música religiosa portuguesa em Portugal. E ao longo, então, da publicação e, sobretudo, com a promulgação do motu próprio, se observa, então, um gradativo afastamento desse nacionalismo inicial, sobretudo nos volumes 4 e 5, né, de 1904 e de 1905. Então, observa-se já no 5º volume a assimilação de Giovanni Pierluigi da Palestrina, compositor renascentista italiano, entre outros compositores italianos e de outras nacionalidades, sobretudo atuantes no passado, né, a chamada polifonia sacra clássica, aquela polifonia do Renascimento. Em relação aos aspectos musicais, se observa na coletânea de Menezes, inicialmente, no 1º, 2º e 3º volumes, uma escrita de acompanhamento muito pianística. Então, grifado em azul, se observa aí o uso de um arpejo, depois em vermelho, acordes quebrados, que seriam 2 coisas proibidas pelo motu próprio por se assemelharem à escrita do piano, instrumento que não deveria ser admitido nos templos católicos. E já no 4º volume, então, após a publicação do motu próprio de Pio X, se observa um acompanhamento que tão somente sustenta o canto. Então, se observar as vozes cantando, as vozes sopranos, né? As notas que ela canta, basicamente, são as notas tocadas no acompanhamento, com a diferença que o órgão sequer rebate as notas que a prosódia da letra cantada exige que se repita essas notas. O órgão simplesmente sustenta, de fato, o canto. Então, se observa claramente uma mudança de modelo de acompanhamento, de um modelo pianístico para um modelo mais afeito a um dito manejar do órgão, como diria o Frei Basílio Reva, que foi um frade franciscano atuante no Brasil, que escreveu uma obra sobre o motu próprio de Pio X. Outro aspecto interessante de se observar, mesmo após a promulgação do motu próprio, é a manutenção de escrita para coros mistos. Então, se observa a escrita em clave de sol e em clave de fá, o que pressupõe vozes femininas e vozes masculinas. O documento aconselha que, quando for este o caso, se usassem vozes de meninos para cantar as partes agudas e as vozes masculinas para cantarem as partes graves. Por outro lado, a gente observa, lendo as fontes, que não foi exatamente isso que aconteceu, pelo menos no Brasil, e seguramente em parte de Portugal também não. Em relação às relações de poder, então, nós temos a noção de controle normativo das práticas musicais na Igreja Católica, que consiste na determinação de modelos por meio de normas objetivas, detalhistas, específicas, prescritivas ou proibitivas. Isso observa no motu próprio de Pio X, tanto prescrições do que deveria ser feito, quanto proibições, sobretudo, de aproximação da música teatral, da música operística, fosse na performance, fosse na composição de novas obras, com vista a uniformizar e conformar tais práticas às metas institucionais do sistema religioso em determinado momento histórico. Para tanto, a criação e as práticas musicais são controladas por órgãos específicos que se tornam passíveis de sanção. São órgãos censores, são as comissões diocesanas e arquidiocesanas de música sacra, são os imprimatur dos bispos, ou seja, a autorização para que fosse impresso e utilizasse no culto católico um determinado repertório. No caso de descumprimento, então a gente observava uma sanção, ou seja, a Comissão Arquidiocesana de Música Sacra do Rio de Janeiro, por exemplo, não recomendava o uso da lira sacra, edição de 1924,
ou de recompensa quando se adequasse então a tais paradigmas musicais. Então a propaganda também dessas obras, dizer que foi aceito para o uso litúrgico. Assim, o controle normativo se apresenta como um condicionamento a priori da liberdade de opções franqueada àqueles envolvidos na criação ou na prática musical, pela tradição, compreendida como a transmissão das distintas técnicas e estilos musicais em sua relação com os sistemas locais. A gente observa, portanto, um controle, ou pelo menos uma tentativa de controle, ainda que nem sempre ela se efetive totalmente. Então, isso não acontece por acaso. A gente observa uma noção compartilhada de decadência da música religiosa desde o século XVIII, de maneira mais intensa no século XIX, e ela leva então a uma expectativa de restauração à dignidade da música nos ritos católicos. Isso da parte de clérigos e de especialistas, de músicos especialistas em música religiosa, que se reúnem nas chamadas Academias de Santa Cecília. E em 1868, o Papa Pio IX deu a aprovação pontifícia à Academia de Santa Cecília da Alemanha, sinalizando, portanto, a aceitação dessa busca por uma restauração da música religiosa católica. E não por acaso todo esse tipo de controle, de detalhamento, é muito semelhante, por exemplo, à condenação aos vícios da modernidade feitos pelo próprio Pio IX no Syllabus Errorum de 1864. Observa-se, portanto, uma tentativa de afastamento do poder temporal, uma afirmação da autoridade centrada no Papa, na infalibilidade papal, que era própria do ultramontanismo, da romanização, autocompreensão católica, as atividades religiosas mais centradas no clero, a imposição de um modelo tridentino de liturgia e, em última análise, uma reação ao iluminismo e seu principal gênero musical, que era a ópera. Passando à questão dos jesuítas, então a gente observa uma oposição desde o século XVIII, com a expulsão e depois a supressão da congregação da Companhia de Jesus. Depois, na Reforma Geral Eclesiástica em Portugal de 1834, ela foi precedida por um decreto semelhante ao que vigorou no Brasil, que proibia os noviciados. Depois, de fato, todas as ordens e congregações sofreram uma supressão. Entre a concordata entre Portugal e a Santa Sé de 1848 e o ano de 1900, houve um novo recrudescimento das ordens e congregações religiosas, dentre eles os vários colégios assumidos pelos padres jesuítas, dentre os quais o albicastrense São Fiel, de onde o padre Menezes então assinava os prólogos das suas edições da Lira Sacra. E com a República a gente observa impactos muito diferentes para o clero religioso em Portugal e no Brasil. Ao passo que no Brasil houve um novo recrudescimento, em Portugal houve a definitiva supressão ou a supressão por um bom período das ordens e congregações religiosas. No caso do padre Antônio Menezes, isso aí fica evidente, por exemplo, quando ele se refere à sua forçosa ausência de Portugal, escrevendo, assinando o prólogo do quinto volume de Canterbury, da Inglaterra. E a gente observa então que, apesar disso, o padre segue publicando artigos em periódicos religiosos, chegou a compor um drama chamado Nunc Dimittis, estreado em Bruxelas no centenário da restauração da Companhia de Jesus, e faleceu em 1919. E a gente tem, portanto, uma segunda edição pós-mortem da Lira Sacra, publicada em Lisboa. Então, a título de considerações, a Lira Sacra sofreu o impacto dos paradigmas do motu próprio, fosse no afastamento da premissa mais nacionalista inicial, com a transformação também do acompanhamento instrumental, a recusa pela Comissão Arquidiocesana de Música Sacra e até uma nota de rodapé em um artigo que o lembrava o padre Menezes 2 anos após a sua morte, indicando a pouca conformidade ao motu próprio. Esse relativo insucesso foi de fato relativo, porque pelo menos a gente tem um volume publicado pela Comissão Arquidiocesana de Música Sacra do Rio de Janeiro, que teve, aliás, um volume recusado pela Comissão Arquidiocesana, mas teve uma segunda edição, pelo menos, de um desses volumes, né? Outra questão de insucesso seria a quantidade menor de volumes publicados. E, por fim, as mesmas relações de poder caracterizaram a oposição do poder temporal à Igreja Católica,
acabaram por impactar a obra de Menezes, ao passo que para a Igreja Católica como um todo conduziu ao ultramontanismo, à romanização e ao sicilianismo, para os jesuítas esse impacto foi mais frontal. Eu deixo uma bibliografia utilizada no trabalho, que será publicada, e agradeço imensamente deixando o meu contato. É isso, obrigado. Realização, Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.